Olá, meus garotos, tudo beleza? Vamos dar continuidade aqui nos nossos vídeos e esse é o último módulo, tá, que a gente vai falar, seguindo lá o roteiro do tutorial da documentação do Angular Dart, né? Então a gente vai falar a parte de Web Services, vamos falar da biblioteca HTTP, né, que o Angular Dart e o Dart utilizam, né, para que a gente possa usar Web Service. É, então, assim, para que os conceitos, né, que é super importante, isso ajuda bastante na, na eficiência, né, da gente, enquanto desenvolvedor, compreender os conceitos, né? Isso é muito importante. Compreender os conceitos ajuda bastante a gente no nosso time para desenvolver as coisas, tá? Então, pensando nisso, eu elaborei aqui uma aula, né, para vocês, que eu acredito que vai ajudar bastante, certo? E aí depois esse vídeo vai ser falando sobre essas questões conceituais e os próximos a gente dá continuidade na parte prática, evoluindo lá a nossa aplicação WebCars, ok? Então vamos lá. Vamos falar primeiro sobre os Web Services. Então, o que são Web Services? Eu trouxe aqui algumas definições, né? A gente pode considerar aí uma primeira que Web Services são soluções de software que possibilitam a interoperabilidade entre aplicações distintas, utilizando a web como meio de comunicação entre elas. O segundo é um serviço oferecido por um sistema que pode ser acessado diretamente por outra aplicação desenvolvida, independentemente da linguagem de programação e da plataforma. E a terceira é que são componentes de software de baixo acoplamento, utilizados por meio de padrões de tecnologia da internet. Então, em suma, o que essas definições nos dizem, né, é que os web services são uma tecnologia, né, que foi criada, que permite, né, que sistemas distintos, sistemas que estão localizados em lugares diferentes, eles possam trocar informações sem que eles conheçam as particularidades daquele sistema através do qual ele vai se comunicar, tá? Então essas são as principais definições. Falando de arquitetura, eu trouxe aqui um desenho, né, mais ou menos, de como é que funciona, né? Então, do nosso lado esquerdo aqui a gente tem a parte cliente, né, ou seja, quem vai solicitar, né, um serviço. Então, essa solicitação vem através de uma requisição, uma request, utilizando a internet e o protocolo HTTP como meio. Então, do lado direito, a gente tem o servidor web, né? O web service que vai receber essa requisição, vai acessar. Geralmente funciona assim: o web service ele faz uma interface para acessar os seus dados, que pode ser um banco de dados, que pode ser um arquivo, né, outra fonte de dados. Trabalha essa informação para gerar a visão, né, necessária e devolve a resposta, né, com os dados solicitados. Então isso aqui volta para o fluxo, né, volta para o meio da internet usando o protocolo HTTP e o cliente que solicitou recebe essa resposta. Tá? Então esse é o fluxo. Sobre características, né, então a gente tem aqui algumas, né, que permitir a integração de informações e sistemas, ou seja, você possibilita aí você integrar diversos contextos de informações e diversos sistemas também. Interoperabilidade entre aplicações distintas, então é isso, é você permitir que essas aplicações distintas elas conversem, elas consumam informações umas das outras. Os web services também permitem que essa comunicação aconteça independentemente da linguagem de programação, né? Então eu posso ter o sistema A que interage com o sistema B. O sistema A é desenvolvido em PHP, o sistema B ele é desenvolvido em Dart, por exemplo, né? E isso não é um empecilho para que essa comunicação aconteça, né? A mesma coisa acontece para a plataforma onde as aplicações estão. Então, pouco importa
que a aplicação A esteja no Linux e a aplicação B esteja no Windows, tá? Então, a outra característica é que ela é de fácil entendimento, os web services, e bem intuitiva ao ser humano, porque a linguagem, a descrição de como se acessa um web service, ela é bem fácil, né, de você compreender, né? Os verbos e a semântica, ela é bem intuitiva, tá? E a outra característica é que ela usa os próprios padrões da web, né? Que no nosso caso aqui, o web service ele se embasa fortemente no protocolo HTTP. E aí a gente tem, né, as principais tecnologias que são utilizadas para desenvolvimento de web service. A gente tem o SOAP, né, com XML. O SOAP é um padrão arquitetural de web service e utiliza o XML, né, como formato das informações que são trafegadas, né? E nós temos o que a gente vai utilizar no nosso projeto, né, o REST, que é um estilo arquitetural. Então, falando de REST, né, o que é REST? Então, esse acrônimo significa Representational State Transfer, né? Então, transferência de estado representacional, né? Ou seja, você vai o objetivo dele é você transferir dados que representem um estado, né, daquele momento em que você faz a sua requisição e recebe a sua resposta. Então, como eu disse, é um estilo arquitetural, né, e esse estilo arquitetural ele descreve princípios através dos quais a gente possibilita essa troca, né, entre sistemas distintos e utilizando o protocolo HTTP da internet. O REST ele tem sido bem popular justamente porque ele é fácil de desenvolver, ele é fácil de você evoluir, tá? Então utiliza o conceito de arquitetura de cliente-servidor, e através dos web services você consegue fazer todas as operações de CRUD, né? Ou seja, você pode fazer um create, um read, um update, um delete, né, numa base de dados que está localizada, né, em outro sistema, por exemplo. Então aqui a gente descreve um pouco mais como é que funciona esse fluxo, né, e essa arquitetura cliente-servidor. A gente já mostrou isso anteriormente. Então o cliente faz a requisição, né, deposita essa requisição na internet usando o protocolo HTTP, o servidor recebe, faz todo o trabalho que precisa e devolve a resposta. Também utilizando aí a internet e o protocolo HTTP. Então, mais algumas características do REST, né? Então, o REST ele não armazena estado das requisições, por isso que ele é chamado de stateless. Isso quer dizer que as requisições não são armazenadas e elas não têm nenhuma dependência entre elas. Então não tem essa história de você enviar, por exemplo, 3 requisições e essas requisições elas juntas formarem um contexto, né? E sendo esse contexto controlado pelo web service e pelo REST. Não existe isso em REST, tá? Cada requisição ela é autônoma, ela é independente, ela não tem dependência nenhuma com qualquer outra requisição. O servidor também não armazena nenhuma informação sobre o cliente. Então você faz uma requisição, ele não vai armazenar, o servidor não tem essa obrigação de estar registrando qualquer informação sobre o cliente que fez a requisição, tá? E os dados eles são classificados como recursos. Então as informações que são fornecidas, né, que são recebidas de um web service, né, a gente denomina de recurso, tá? Então quando eu consumo um web service, eu estou consumindo um recurso, eu estou solicitando o recurso e o servidor, né, e o web service ele devolve
um recurso solicitado. Tá? E esses recursos eles são de acordo com o que a gente passa na nossa requisição. Então, o que são esses recursos? Como eu falei, né? Então eles são visões, né, específicas de informações que nós temos nos nossos bancos de dados, né? Ou a gente pode classificar também como sendo mapeamentos consistentes, né, que são acessados a partir do identificador. A gente vai ver que esse identificador é uma URI, né? E esse identificador ele está correlacionado com um conjunto de dados, de visões, né, que são fornecidas pelo Web Service, Então, cada recurso ele precisa ter um endereçamento único, né? A gente vai ver isso, que é o URI. A gente precisa também, né, entender que as visões, né, o recurso, da forma que ele chega para o cliente que solicita, né, para o cliente pouco importa como é que essa informação ela está estruturada, né, na base de dados ou em outra forma de armazenamento do servidor onde está o Web Service. Tá? Então é totalmente transparente para o usuário, né, a forma que os dados estão organizados, estão armazenados no servidor. Tá? Só para entender aqui, para ficar claro, né, o funcionamento, eu estou trazendo um exemplo, né, de como eu imagino o Web Service dos Correios. Né? Então, a gente hoje tem uma série de aplicações que requerem a realização de um cadastro, né, de usuário. E dentre as informações que são solicitadas no formulário é o endereço, né? E é uma informação importante, sobretudo para aqueles sites, né, que enviam informações pelo correio. Então esse endereço ele precisa estar correto, ele precisa ser um endereço válido. Então os sites hoje e há um bom tempo, né, eles, para garantirem que o endereço passado está correto, eles vão buscar essa informação no site dos Correios. Então, os Correios ele disponibiliza a base de dados dele para que esses sites possam garantir que o endereço cadastrado pelo cliente é o endereço válido. Então, antes dos Web Services, como é que funcionava? Né? Então, a gente tem aqui dentro do parque tecnológico dos Correios, a gente tem lá uma aplicação onde as pessoas que trabalham, né, nos Correios fazem toda a manutenção dos endereços. Então, cadastra endereço, altera endereço, né, e todas essas operações realizadas pelos usuários, elas são armazenadas no banco de dados. Então, é um processo dinâmico, né? Então, antes do Web Services, como é que os Correios faziam para que esses sistemas externos tivessem acesso a essa base atualizada? Então os Correios usavam um artifício, né, de exportação de dados. Então ele pegava a base, o banco de dados, extraía as informações de endereço, geravam arquivos, textos, né, e por fim as aplicações, né, criavam um processo de importação de dados, né, pegava esses arquivos e jogava dentro dos seus respectivos bancos de dados. Então eu tenho 3 aplicações aqui. Então eu teria um banco de dados de endereços na aplicação 1, na aplicação 2 e na aplicação 3, ou seja, a mesma informação estaria replicada em todas as aplicações que faziam acesso à base de dados de endereço. Né? Então isso é um cenário antes dos Web Services. E aí os impactos que a gente tinha, né, de um cenário anterior aos Web Services. Então os Correios disponibilizavam, como eu já falei, arquivo de exportação. Então ele tinha um processo de exportação de dados e disponibilização desses dados para que outras aplicações pudessem fazer as suas cargas. Então as aplicações externas precisavam de uma infraestrutura, um banco de dados, né, para armazenar essas informações.
E essas aplicações também criavam rotinas recorrentes no processo de carga desses arquivos. E aqui a gente tinha um cenário que nem sempre as bases das aplicações externas refletiam a visão atualizada, né, da base de dados dos Correios, né? Às vezes esse processo de carga entre a exportação, vamos dizer que ocorreu uma atualização no banco de dados dos Correios hoje, então geralmente é um processo, a exportação é um processo que roda em um determinado horário do dia, né? Então vamos dizer que a última atualização aconteceu até às 18 horas, então à noite, né, a área de TI dos Correios rodava um processo de exportação que terminava por volta de meia-noite, né? Aí 6 horas da manhã do outro dia os Correios disponibilizavam no portal esse arquivo, né, contendo o export da base, né? Então depois disso é que as aplicações teriam disponibilidade para fazer a importação, né? Então toda essa cadeia aí às vezes duravam horas ou dias. Então esse período era um período onde as bases elas não estavam, elas não refletiam a mesma visão, elas não estavam atualizadas, né? Isso poderia acontecer, né, algum tipo de impacto nessa dinâmica. Com o surgimento dos web services, o fluxo ele facilitou bastante, né? Porque a gente, a partir da utilização dos web services, a gente não precisa mais dessa dinâmica de exportação e importação de dados. Por quê? Né? Então a gente continua com o sistema que dá manutenção nos endereços lá no sistema dos Correios. Então os usuários vão fazendo as manutenções, essas manutenções vão sendo registradas no banco de dados, e o que diferencia agora é que os Correios criou essa interface, ela criou um web service, criou esse pedaço de software que permite com que aplicações de outras aplicações, né, de fora da infraestrutura dos Correios, fora do escopo dos Correios, possam acessar esse banco de dados de endereço, né? Então o web service passou a conversar diretamente com essas aplicações. Então em tempo real, né, quando ocorre um cadastro de um cliente, né, quando ele submete esse cadastro, né, ou quando ele já, na maioria dos formulários de cadastro, na hora que você preenche o seu CEP, automaticamente vem uma requisição pegando esse CEP para verificar se ele é válido, né? Então, vamos dizer que essa aplicação A aqui, né, eu estou fazendo o meu cadastro, coloquei lá o meu CEP. Então, nesse momento que eu coloquei um CEP, já vai ser disparado uma requisição para o web service dos Correios, perguntando, né, esse CEP existe? Então, o web service vai olhar aqui na base de dados, né, retorna o CEP existe. Então, ele vai devolver, né, com aquela informação atrelada ao CEP, que é o tipo do logradouro e a rua, né, e devolve isso para a aplicação que chamou, ou então diz que não existe, certo? E aí a aplicação segue o seu fluxo, tá? Então percebam como o surgimento dessa tecnologia favoreceu essa interoperabilidade, né? E veio diminuir, né, bastante o overhead que se tinha nessa cadeia de processamento. Então, como cenário, como descrição, né, do que aconteceu após o uso dos web services, a gente pode dizer que as aplicações não necessitam mais de estrutura de armazenamento em suas aplicações para os dados de endereço, as aplicações não necessitam mais de processo de importação de dados, né? E dessa forma existe a garantia de que os dados apresentados das aplicações externas estão alinhados com a base dos Correios. O que essas aplicações precisam é desenvolver, né, uma interface, na sua interface, né, essa comunicação
o envio das requisições para consumir os recursos no web service dos Correios. Então beleza, então esse aqui é o fluxo, né? Vamos falar agora de um conceito importante, né? Que é a request, a requisição. Então a gente falou que esse fluxo de comunicação entre uma aplicação externa e um web service, né? A primeira ponta desse fluxo é a requisição, né? Então a requisição ela contém alguns atributos que são importantes, né? Ela segmenta as informações, né, da seguinte forma. Então a gente tem uma URI, que é um endereço único do recurso, né? Então aqui eu tenho um exemplo. Então essa URI aqui me traz, né, como recurso as cidades, né, que tem as cidades do estado da Bahia, tá? Então esse é um URI que identifica esse recurso, cidades do estado da Bahia. Então eu tenho métodos, eu tenho que ter um método, então a request precisa do método para eu saber, né? A gente vai falar mais à frente, mas esses aqui são os métodos principais, né? Lembrando que esses métodos são métodos que fazem parte do protocolo HTTP, tá? Eu preciso de um cabeçalho, e o cabeçalho ele contém informações, parâmetros, né, que determinam características da minha requisição, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Esse link aqui, né, é um link que mostra quais são os parâmetros existentes no cabeçalho HTTP, tá? Na nossa aplicação a gente usa poucos. Por exemplo, né, a formatação dos dados que eu colocarei na requisição, né? Que no nosso caso a gente vai utilizar o JSON, tá? A outra informação que precisa ter na request é o corpo da requisição, o body, né? Que não são todos os métodos que requerem um body. Então, por exemplo, se eu quero buscar quero buscar todas as cidades da Bahia, basta que eu diga que o método é um get, né, passando essa URI e dizendo qual é, no meu cabeçalho, qual é a formatação dos meus dados, né? Eu não preciso colocar nenhuma informação no corpo, diferentemente de um PUT, né? O PUT eu utilizo para criar algum recurso. Então, por exemplo, se eu quiser criar uma nova cidade no estado da Bahia, eu vou chamar o método PUT, né, com essa mesma URI, colocando o cabeçalho como JSON, e no corpo da minha requisição eu vou botar, por exemplo, o nome da cidade. Então eu tenho lá uma variável eu tenho lá o nome da variável e o valor dela, né? Então esse body aqui, ele geralmente quando chega no web service, ele se transforma em um objeto, né? Então, por exemplo, se eu estou cadastrando uma cidade, o meu body precisa ter todos os atributos de um objeto do tipo cidade, né, que vai ser cadastrado lá no meu web service. E parâmetros, né? Então, se por exemplo eu quiser todas as cidades da Bahia que tenham, né, em seu nome Maria, por exemplo, então eu usaria o método get. A gente teria aqui a URI, né, seria essa mesmo. No cabeçalho eu colocaria a formatação como JSON. O corpo da requisição, nesse caso aqui eu não vou colocar nada, e como parâmetro eu definiria o nome da cidade, né, tem que ter Maria, então o nome seria igual a Maria, e aí o meu web service fazia todo o tratamento para me retornar somente as cidades da Bahia que tem no seu nome Maria. Então aqui é a listagem dos métodos. Então o que é cada um? O get ele busca, o post ele cria, o put ele atualiza,
o patch ele atualiza de forma parcial. Então, se eu quero atualizar um determinado recurso, né, e eu só quero passar, por exemplo, o nome da cidade, não quero passar as outras informações do meu recurso, eu utilizo esse método patch. E por fim o delete, né, que é o método que eu excluo um recurso. Então aqui eu estou dando um exemplo de um método get, assim, buscar as cidades da Bahia, a gente já falou anteriormente, né? Então o RI, né, o método é o get, o cabeçalho, né, a gente identifica, o parâmetro que identifica é o content type, eu digo que é um application JSON. No caso eu não estou mandando nenhum body, eu também não tenho necessidade de mandar nenhum parâmetro. Aí aqui eu estou colocando, se eu quiser buscar as cidades da Bahia que possuam Maria no nome, né, é similar ao que a gente tem anteriormente. A diferença é que no parâmetro eu estou colocando aqui o nome da cidade igual a Maria. Quando a gente faz isso, quando eu seto no meu parâmetro essa informação, minha URI ela modifica automaticamente, ela adiciona, né, ao final da URI os parâmetros que eu defini. Tá? Então o web service vai receber essa URI, vai entender, opa, né, eu tenho aqui um parâmetro que eu preciso considerar na hora de eu buscar os meus dados. E aqui eu mostro como é, né, um método post, né, um post que para a gente criar uma cidade. Então eu tenho aqui a URI, Correios Cidades, o método post, o cabeçalho, eu tenho aqui o content type dizendo que é de tipo JSON, e no body aqui, ó, né, eu preciso colocar o que é necessário para eu criar essa cidade. Então eu coloquei aqui um código da cidade e o nome da cidade. O parâmetro não se aplica. Então isso aqui vai permitir a gente criar uma cidade, né, nesse recurso de cidades do web service. Para eu atualizar aqui é um exemplo, né, eu estou usando o método put, né, o cabeçalho eu estou definindo como JSON, o body eu estou colocando aqui o código da cidade, o nome da cidade, e os parâmetros aqui nesse caso também não se aplicam. O delete, né, ele quando eu quero deletar diretamente um recurso, eu só preciso do método, do cabeçalho e a URI que identifica aquela cidade especificamente. Tá? Então esses são os métodos e quais são as informações que necessitam estar contidas no cabeçalho. Na prática vocês vão ver isso quando a gente estiver implementando evoluindo o nosso projeto WebCars, tá? Sobre a formatação dos dados, então, a gente já comentou um pouco sobre isso, né? Os dados para o cliente, né? Como eles estão no meu servidor, isso é transparente, eu não preciso saber, né? A única coisa que eu preciso saber, eu enquanto cliente, é o que eu preciso enviar, né, como informação para o meu web service, para eu criar, atualizar, obter ou deletar um determinado recurso. Isso eu preciso saber, certo? Então essas informações eu preciso saber. Outra coisa que eu preciso saber é o seguinte, eu preciso ter uma formatação padrão de que modo é que esses dados vão trafegar até chegar, né, nesse fluxo aí entre o cliente e o servidor, né? Então essa formatação a gente já falou, ou ela é JSON ou ela é um XML, né? O REST ele permite que você trafegue dados em formato de JSON ou em formato de XML, tá certo? O que é necessário fazer nesse fluxo, considerar que eu estou considerando que a gente está usando um JSON, tá? Então a gente sabe que a estrutura de dados dos nossos objetos internos e a estrutura de dados dos objetos internos do servidor, onde está o web service, né, são particulares de cada sistema, né, de cada linguagem de programação, enfim.
Para que a gente tenha uma unicidade e a possibilidade de que esse meio se estabeleça, essa comunicação se estabeleça, eu preciso definir uma formatação padrão, né? Então, no caso do JSON, o que eu preciso fazer? Né? Então, eu preciso, vamos lá, cadastrar uma cidade. Eu tenho dentro do meu sistema um objeto do tipo cidade. Para ele trafegar aqui no meio, né, fazendo parte da requisição REST, eu tenho que aplicar um método, né, aí está dentro do pacote do JSON, chamado encode. Então, o que ele vai fazer? Ele vai converter o meu objeto para o formato JSON e eu coloco isso na requisição. Então, mando a requisição. Quando chegar no servidor, lá no Web Service, ele vai fazer o processo inverso. Então, eu estou recebendo aqui esse dado num formato, né, JSON, e eu vou decodificar. Eu transformo do formato JSON para o objeto do meu sistema, tá? Só para vocês entenderem, geralmente, né, esses objetos que nós possuímos, a gente mantém eles em formato de map, né? Quando a gente dá um encode, a gente pega esse map e transforma ele numa string. Então, o JSON nada mais é do que uma string, tá? Então, o encode, ele pega um map, no nosso sistema vai acontecer isso, ele converte esse nosso map para uma cadeia de string. E aqui ele faz o contrário. O decode, ele vai pegar a minha string e vai converter para um objeto do tipo map, certo? A gente vai ver isso na prática também. Então, né, nessa formatação de dados, então a gente precisa definir qual a formatação dos dados que vão ser trafegados. Lembrando que eu posso muito bem, na minha requisição, trafegar como JSON, né, e devolver a minha requisição como XML, certo? Isso pouco importa. Sabendo disso, na hora que eu fizer essa transformação dos dados que estão trafegando no meu meio para os objetos que eu vou fazer no meu sistema, eu tenho que fazer essa conversão, né, adequada. Então, se eu mando JSON e eu devolvo, né, eu recebo como um XML, na hora que eu receber esse objeto, eu vou ter que fazer um decode, né, do meu objeto XML para o objeto que vai ser utilizado no meu sistema, tá? Como eu falei aqui, né, no caso do JSON, as informações, né, os dados são convertidos para um JSON, no caso o JSON.encode, né? Então a gente faz essa conversão, coloca essa informação na requisição e manda. E aí, quando a requisição chega no servidor, a gente faz um decode, né, que é para que o servidor transforme, como a gente já falou, esses dados que estão em string, né, em um map, no caso do JSON.decode. Aí aqui eu trago dois exemplos, né, da mesma informação, uma sendo trafegada no JSON e outra trafegada no XML. Né? Então a formatação do JSON é essa, como eu falei, para que eu diga para eu informar qual é o tipo, né, da minha formatação. Então eu tenho esse parâmetro no cabeçalho chamado de content type, onde eu seto que ele é JSON. Então aqui é a estrutura de dados do JSON. Então aqui a gente tem, né, cliente, tem o list, vai só ter um elemento. E aqui a gente tem a equivalência em XML. Tá? O XML ele é muito parecido com as tags, né, do próprio HTML, ok? Então é isso, certo? Essa é a aula introdutória que eu queria passar para vocês, e os próximos vídeos a gente vai cair para dentro aí falando, fazendo, né, botando a mão na massa para implementar todos esses conceitos que a gente aprendeu. Valeu, galera? Então, um abraço e até o próximo vídeo.